Olá, meus irmãos amados em Cristo Jesus. Eu quero deixar um texto aqui sobre batismo, né? Para você saber batismo. Quando você se batiza, por que você tem que se batizar? Então você vai saber agora, né? É o texto que está aqui, está em Romanos, né? Capítulo 6. Nós vamos ver assim, ó. Libertos do poder do pecado. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte, né? Deixa eu virar aqui a folha, né? Pra gente continuar lendo. Portanto, né? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Tá vendo? No batismo você é sepultado aquela pessoa, né? Aquele velho eu, né? Nós estamos aqui em Romanos capítulo 6, né? Versículo 1, nós estamos lendo aqui, né? Então você é para morrer em Cristo Jesus, né? O batismo com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então o cristão tem que ter uma nova vida, né? Não pode continuar do mesmo jeito, né? Isso é sobre o batismo. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, né? Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Então, desde que Adão pecou, então nós estamos em Adão. Agora nós estamos em Cristo Jesus. Do mesmo jeito que o pecado entrou vamos dizer, no mundo, pelo um homem, pelo outro homem saiu também. Então, assim, e nem é o lugar que a gente tá, né? Não é o lugar que você vive, favela, seja lá emprego, igreja, depende do lugar, você tem que sair mesmo. Mas, na verdade, em Cristo Jesus, né? Você fala assim, mas eu não pequei, né? Mas agora também você está em Cristo Jesus. Então a gente está caminhando para não dar mais força ao pecado, né? Porquanto, versículo 7, porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Mas se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele, né? Porque ao morrermos para o pecado, morreu de uma vez por toda para o pecado. Todavia, quanto ao viver para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus e em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Tampouco, olha como é forte, né? Tampouco, versículo 13, entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e oferecei os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Porquanto o pecado não poderá exceder domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos amados em Cristo Jesus, é bem claro, os nossos corpos são oferecidos, né, como, né, consagrado a Deus, né? Consagrai-vos a Deus. Então a gente está consagrando a nossa vida a Deus.
Então, a pessoa que tem Cristo, ela tem que ficar muito atenta para não aceitar as mentiras que vêm a seu encontro. Então, isso é sobre o batismo, para esclarecer um pouco do batismo, né? Que os batismos corretos é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem muitas denominações batizando errado. Mas, fique com essa palavra aí em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso aqui é sobre o batismo. Quando você se batiza, por que você se batiza, né? Então, essa é a palavra de Deus para mim e para você. Seja abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo também.